Se você tem se perguntado como mudar de vida, tenho uma boa notícia para você. Significa que o primeiro passo para mudar de vida você já deu, porque você não vai conseguir mudar nada enquanto você não tem consciência do que você precisa mudar. Muitas, a, a maioria, na realidade, das pessoas vivem uma vida inteira sem nunca questionar sobre as próprias vidas, sem nunca considerar a possibilidade de mudar. Tem muitas pessoas que elas vivem é, acreditando piamente de que elas pertencem a determinados lugares, que elas não têm condições para mudar, que a realidade delas é aquela. Elas acham que quem é pobre vai morrer pobre, que quem é pobre não tem possibilidades. Ou e eu estou usando o discurso a questão do dinheiro como um exemplo, porque pode ser muitas coisas, não é só necessariamente sobre dinheiro. Tem pessoas que não mudam outras questões que elas prezam, como por exemplo mudar de peso, mudar de aparência, mudar de cidade, mudar de país, qualquer tipo de mudança que você quiser fazer, você tem que levantar a questão sobre mudar, porque senão nem existe. Então a primeira coisa para você mudar de vida é você acreditar que é possível. E você começa a acreditar que é possível quando você começa a se questionar. Você questionando quer dizer que você está considerando outras possibilidades. E é real, é a partir daqui que você prossegue e você começa a considerar. Porque o teu cérebro, ele não vai admitir mais do que está dentro dele, ele não vai admitir mais dentro do que é considerado. E para você mudar de vida, você precisa acreditar que você pode mudar. Esse é o primeiro passo. Depois você vai vendo o que você pode fazer para você mudar de vida. E uma das primeiras técnicas que você pode fazer para mudar de vida, que é algo muito natural na realidade, mas às vezes a gente nem sabe que isso é natural. E eu já vou explicar para vocês por quê. Eu, por exemplo, a visualização é algo que eu fazia quando eu era criança. É só que é claro que eu, quando criança, eu não sonhava, eu não entendia aquilo como uma técnica de cocriação, eu não sabia que eu, fazendo o que eu estava fazendo, eu estava cocriando, eu estava considerando uma outra realidade para mim. Eu sonhava, eu simplesmente estava sonhando, eu imaginava algo melhor que eu queria, e eu viajava na minha imaginação, eu viajava nos meus sonhos. E muitos deles eram reservados para mim, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu não saía compartilhando o que eu sonhava, os meus devaneios, digamos assim, né? E era meu, era um espaço meu, mas muita coisa eu compartilhava. E geralmente o que eu ouvia com isso? Que eu era uma sonhadora, né? Que aquilo não ia dar em nada. Então, é, são todas coisas que estão interligadas. O teu meio também influencia muito para você mudar de vida. Mas a coisa mais importante é a partir do momento que você questiona sobre a tua realidade, como mudar ela e considera essa possibilidade de mudança e começa a, a cogitar o que você pode mudar, como que você vai mudar, identificar o que você quer mudar, que tipo de vida você quer para você, e você começar a imaginar algo diferente, você está dando alimento ao teu cérebro, tá? E ele pode vir de modo natural, como eu já disse, como pode ser uma técnica, pode ser algo que você aprende. E como que você vai fazer isso?
você vai usar essa técnica deliberadamente, que é sonhar. Não pense se é para você, se não é para você. E por que eu digo isso? Porque quando você está no início de um processo como esse, de mudar de vida e querer algo melhor para você, às vezes você é limitado nesse quesito e o que você pensa um pouco a mais, você já acha que não é para você, ou dependendo do lugar onde você está, alguém vai dizer que não é para você. Então a visualização, ela é livre, é a coisa mais, é uma das ferramentas mais incríveis que Deus nos deu, porque é livre, você pode sonhar e imaginar o que você quiser para você. E nessa imaginação você está passando ao teu cérebro a mensagem de que é possível, porque ele está trabalhando em cima daquilo. O teu cérebro mesmo, ele não sabe o que é real e o que não é. Mas a partir do momento que você visualiza e você considera aquilo para você, algo que está tão distante começa a se aproximar de você. Algo que está tão distante começa a ser viável para você internamente. E você começa a ir mudando, porque você começa devagarinho a ir se aproximando da imagem que você quer, da vida que você quer, da realidade que você quer. Pode até ser passos curtos, mas a realidade é que você começa se aproximando. Você vai fazendo pequenas mudanças, pequenas e significativas mudanças em direção ao que você quer. E daí vai depender de você, quão hábil você vai percorrer esse caminho, quanto você vai se dedicar a isso, porque é um conjunto de coisas, né? Você começar desde o primeiro passo, como mudar de vida, né? Considerar que aquilo é possível, ver o que você quer mudar, como você gostaria que fosse, começar a visualizar, usar essa técnica da visualização para ir se integrando e se familiarizando com a vida que você quer e, claro, as tuas atitudes, né? Você vai tomando atitudes para ir em direção à realização dos teus sonhos, que podem ser pequenos passos, em princípio são até pequenos passos, são coisas quase inconscientes. É como, por exemplo, alguém quando está apaixonado, né? Alguém quando está apaixonado e começa a sonhar com a amada ou com o amado, começa a se cuidar mais. Isso é instintivo, é quase inconsciente a pessoa querer se cuidar um pouco mais, por exemplo, né? Esse é um pequeno exemplo, é um exemplo muito clássico. Então, se você quer uma vida melhor para você, você já começa também a ir moldando isso nos pequenos passos. E ali depende de você, como eu já comentei, né, a ir intensificando esses passos, a ir cada vez mais se aproximando do que você quer, ir mais em direção ao que você quer. Existe até, inclusive, uma outra coisa que é bem interessante, pode parecer um pouquinho drástica, mas eu já vi muitas pessoas falarem assim: veja o que você quer e tudo que não estiver indo naquela direção, você não aceita para você, né? Então, se eu quero ir ao norte, eu não vou ir para o sul. Apesar de que eu particularmente sou um pouquinho... eu sou flexível, eu acredito que a gente pode sim dar um passo para trás e dois, três para frente. Eu acho que isso é uma questão de flexibilidade. Mas em linhas de máxima, em linhas de
de ir em direção aos nossos sonhos é mais ou menos isso, é a gente não querer, não nos condicionarmos, não aceitarmos nada menos do que aquilo que a gente merece. Ah, é um caminho constante, né? É uma coisa que você vai se aproximando devagarinho. Eu diria que é isso, quando você quer mudar de vida, é isso. E uma das coisas mais difíceis nessa caminhada, uma das coisas que você vai ter que prestar mais atenção é as tuas crenças limitantes, né? Porque você vai avançar e em alguns momentos você vai questionar as tuas capacidades, você vai questionar o teu merecimento. E muitas vezes esses questionamentos, eles são inconscientes. E são esses questionamentos, são essas crenças que você tem que saber identificá-las, poder trabalhar com elas para que o teu passo seja constante, para que você possa ir em direção ao que você quer. Eu diria que é isso, basicamente é isso, tem muito mais a ser falado no complexo geral, mas em poucas palavras é isso, uma das principais coisas para a gente mudar de vida é isso, acreditar que a gente pode começar a ver, identificar o que a gente pode, sonhar com aquilo, ir se familiarizando com aquilo e ir andando em direção ao que a gente quer, ir evidenciando quais são as pedras do caminho para poder removê-las, para poder passar por cima delas, para poder superar e finalmente chegar aonde você quer. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Me deixe nos comentários se tem algum ponto que você quer aprofundar e me fala se você gosta desse tipo de conteúdo, se tem alguma outra coisa que você quer conversar a respeito. Eu vou ficar muito feliz de voltar aqui para falar com você. Um abraço e até mais!